Trabalhando como garçonete em um famoso restaurante da cidade, o grande sonho de Cibele era ser uma grande chefe de cozinha. Sabendo disso, Bruno, um dos chefes auxiliares, fazia de tudo para infernizar sua vida, e um dia a empurrou no chão da cozinha, enquanto ela fazia uma faxina. O que ele não sabia era que essa humilhação seria a motivação que Cibele precisava para provar seus talentos no comando de um restaurante. Cibele era a imagem perfeita da juventude e da determinação. Com seus cabelos castanhos sempre presos em um coque elegante e um sorriso que tentava disfarçar a exaustão, ela se movia entre as mesas do luxuoso restaurante La Recoleta, com uma graça que contrastava com a dura realidade de seu dia a dia. O restaurante, conhecido por seu ambiente sofisticado e por uma clientela exigente, era um cenário onde Cibele frequentemente se sentia invisível. Suas esperanças de se tornar uma chefe renomada pareciam diminuir a cada prato servido e a cada olhar indiferente que recebia dos clientes e da equipe. Alessandro, o chefe executivo do restaurante, era um homem de presença imponente e temperamento volátil. Com uma carreira marcada por prestígio e uma técnica apurada, ele era a personificação do sucesso na cozinha. No entanto, seu sucesso não se traduzia em paciência com os membros de sua equipe. Cibele, apesar de seu desejo ardente de provar seu valor, vivia sob o peso constante das críticas de Alessandro, que parecia ver apenas erros em seu trabalho. Mais rápido, Cibele. A refeição precisa chegar ao cliente impecável, e eu não tenho tempo para amadores, costumava resmungar ele, enquanto a jovem tentava se manter focada sob o olhar severo. Além disso, Bruno, um dos cozinheiros da equipe, não ajudava em nada. Com seu jeito brusco e atitude desrespeitosa, ele tornava o ambiente ainda mais opressivo. Você acha que pode simplesmente chegar aqui e fazer o que quiser? Bruno costumava dizer com um tom de desdém que fazia o sangue de Cibele ferver. Seus erros custam tempo e dinheiro. Não estou aqui para te ensinar o básico. Por trás da fachada de uma jovem com um sonho, Cibele lutava contra um sentimento crescente de frustração. Trabalhando como garçonete, cada prato que passava por suas mãos parecia ser um lembrete doloroso de que ainda não havia alcançado uma posição como chefe de cozinha. Além disso, ela acumulava algumas funções na limpeza do local, e as noites eram passadas em uma melancólica introspecção, enquanto a luz da cozinha se apagava e o restaurante se esvaziava. Era nesse momento de solidão que ela refletia sobre sua paixão pela culinária, que parecia ser constantemente ofuscada pela falta de reconhecimento. Renan e Lívia, dois colegas de trabalho que sempre notavam o desânimo de Cibele, eram seu alicerce no meio daquele turbilhão. Renan, um garçom experiente e sempre bem-humorado, frequentemente fazia piadas para aliviar o ambiente pesado. Ei, Cibele, não deixe o chefe te desanimar. Às vezes, a cozinha é como um campo de batalha, mas o que importa é a vitória final, dizia ele com um sorriso encorajador. Lívia, por outro lado, era uma mulher gentil e atenta, que sabia ouvir sem julgamentos. Ela se aproximava de Cibele durante os momentos mais difíceis. Eu vejo o quanto você se dedica, Cibele. Não deixe que eles te façam duvidar de si mesma. Você tem um talento incrível e um dia todos vão reconhecer isso. Certa manhã, o dia parecia ter começado de forma rotineira, mas a tensão na cozinha do La Recoleta estava prestes a se intensificar. Cibele estava dobrada, limpando um canto do restaurante que estava particularmente sujo, quando Bruno, com um olhar de desdém, a empurrou de lado para chegar mais rápido ao local. Ei, eu trabalho num restaurante. Não sou acrobata para pular os outros, ele resmungou, claramente incomodado com o fato de Cibele estar no caminho. O empurrão inesperado fez Cibele tropeçar e bater a cabeça no chão, enquanto o pano de limpeza escorregava de suas mãos. Ela se levantou rapidamente, tentando não mostrar o desconforto que sentia, mas a humilhação foi palpável. O cheiro de comida e a sensação de frustração dominaram seus sentidos. Cada ato de desdém que sofria
parecia agora se cristalizar em uma dor ainda mais intensa. Renan, que observava a cena de longe, não conseguiu ficar em silêncio. Ele se aproximou de Bruno e sua expressão estava marcada pela indignação. Bruno, chega! Já passou dos limites. Se você tem um problema com a Cibele, resolva de uma maneira que não seja desrespeitosa. Bruno bufou e, sem mais palavras, se afastou, jogando um olhar carregado de irritação tanto para Renan quanto para Cibele. O garçom voltou-se para Cibele com uma expressão de preocupação. Desculpe por isso. Ninguém deveria ser tratado assim. Vou falar com o Alessandro sobre esse comportamento dele. Cibele lhe agradeceu com um sorriso tímido, embora a dor e a desmotivação ainda a atingissem com força. No entanto, aquela intervenção inesperada acendeu uma faísca de algo novo dentro dela. A sensação de desamparo e frustração deu lugar a uma determinação silenciosa. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de se destacar e finalmente mostrar que era mais do que uma simples garçonete. Neste momento, Lívia se aproximou, notando a mudança na expressão de Cibele após o incidente. Eu ouvi o que aconteceu, Cibele, disse ela suavemente. Você está bem? Vou ficar, Cibele respondeu, com a voz firme apesar do cansaço. Na verdade, já tive uma ideia de como fazê-lo pagar por isso. Lívia levantou uma sobrancelha curiosa. Qual é a ideia? Vou preparar um prato especial, Cibele explicou, com o brilho de uma nova determinação em seus olhos. Algo que mostre o que eu realmente sou capaz de fazer. Algo que vai deixar uma marca neste restaurante. E eu nunca mais seja humilhada por trabalhar como garçonete. Aproveitando que os primeiros clientes demorariam algumas horas para chegar, Cibele começou a planejar uma receita que refletisse toda a sua criatividade e habilidade na cozinha. Cada ingrediente foi escolhido com cuidado, e o prato que Cibele começava a imaginar não era apenas uma refeição, mas uma declaração de sua paixão pela culinária e de seu desejo de ser reconhecida por seu verdadeiro potencial. Aquela era sua chance de transformar a humilhação em uma oportunidade, e ela estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para garantir que seu talento não passasse mais despercebido. Com uma nova energia e um foco aguçado, Cibele se dedicou à criação de seu prato especial. A ideia de usar ingredientes perto da validade foi uma maneira prática de evitar desperdícios, mas também um desafio pessoal que ela estava ansiosa para enfrentar. Usando alimentos que em breve seriam descartados, Cibele não seria repreendida por usar os ingredientes do restaurante sem a autorização de Alessandro. Este prato seria sua chance de brilhar, de afirmar sua identidade e, talvez, de finalmente obter o reconhecimento que estava esperando há muito tempo. Depois de meia hora, a receita estava pronta. Um belo risoto de pera com gorgonzola repousava sobre o prato. Quando Cibele provou a receita, mal pôde acreditar. Estava uma delícia. Após este primeiro teste, ela decidiu fazer a receita mais uma vez, assim que tivesse a oportunidade, para ajustar os detalhes finais. De preferência, se eventualmente conseguisse servi-la a um cliente importante, o impacto seria ainda maior. No entanto, naquela mesma tarde, Alessandro deu uma notícia que fez a ansiedade de Cibele disparar. Após reunir todos os membros da equipe na cozinha, o chefe começou a falar. Nas últimas semanas, tenho notado o sumiço de alguns ingredientes da despensa. Por isso, desde a semana passada, instalei algumas câmeras por aqui com o objetivo de descobrir quem está fazendo o uso pessoal dos nossos recursos. Neste momento, Lívia e Cibele trocaram um olhar. Bruno, percebendo a movimentação, havia observado Cibele preparar uma receita antes mesmo dos clientes chegarem. Ele lançou um olhar maldoso para ela e comentou, quase em um sussurro: parece que alguém vai ser demitida. Assim, a instalação das câmeras de vigilância no La Recoleta
causou um burburinho de inquietação entre a equipe, principalmente porque foi realizada sem que ninguém ficasse sabendo. As pequenas lentes negras foram estrategicamente colocadas em pontos ao longo da cozinha e seu propósito estava claro: garantir que a ordem e a eficiência fossem mantidas a todo momento. Para muitos, o constante monitoramento era uma fonte de desconforto, como um lembrete constante de que estavam sob observação. Cibele, no entanto, decidiu encarar a nova medida de uma maneira diferente. Enquanto se preparava para mais um turno, Cibele sentiu o peso das câmeras em cada movimento que fazia. A sensação de estar constantemente sob os olhares das lentes fez com que sua inquietação se manifestasse em uma forma de ansiedade, mas também em uma motivação renovada. Ela sabia que se houvesse um momento para mostrar sua verdadeira dedicação e competência, era agora. Em vez de se deixar desanimar, Cibele decidiu usar a vigilância como um estímulo para manter e até elevar o nível de seu trabalho. Em um foco renovado, Cibele executava cada tarefa com precisão e cuidado. Seus movimentos eram metódicos e suas ações cuidadosamente calculadas. A cozinha, antes um ambiente caótico e exigente, tornou-se para Cibele um palco onde ela precisava brilhar. O monitoramento constante não era mais um simples incômodo, mas uma oportunidade para destacar seu compromisso com a excelência. O suor em sua testa, a dedicação em seu olhar e a precisão em cada corte e tempero eram uma prova silenciosa de seu esforço e habilidade. Alessandro, o chefe executivo e a alma criativa por trás do La Recoleta, notou a mudança em Cibele. Com um olhar atento e experiente, Alessandro observou o empenho da jovem e se aproximou dela durante uma pausa. "Você está se saindo muito bem, Cibele", disse ele com um sorriso encorajador. "Eu percebi como você tem se dedicado tanto no salão quanto na cozinha, mesmo com toda a pressão das câmeras." Cibele, surpresa com o reconhecimento, corou um pouco, mas manteve a postura. "Obrigada, Alessandro. Eu estou tentando fazer o meu melhor. Quero que todos vejam o quanto sou capaz." Alessandro assentiu, com um brilho de sabedoria nos olhos. A culinária não é apenas sobre preparar comida. É uma forma de arte, uma narrativa. Cada ingrediente é como um personagem em uma história. O que você cria é uma obra que deve transmitir uma mensagem, uma emoção. As palavras de Alessandro ressoaram profundamente em Cibele. Ela havia se concentrado tanto em cumprir suas tarefas e atender às expectativas, como garçonete que não tinha parado para considerar a culinária como uma forma de expressão pessoal. A ideia de transformar sua criação em uma narrativa, de fazer cada prato contar uma história, deu a ela uma nova perspectiva. Determinada a aplicar essa visão à preparação do seu prato especial, Cibele começou a trabalhar com uma nova abordagem. A receita mudaria, mas a ideia ainda era a mesma. Cada ingrediente foi selecionado com cuidado para garantir que contribuísse não apenas para o sabor, mas para a história que ela queria contar. Ela começou a ver seu prato como uma peça de arte, onde cada detalhe tinha um propósito e cada elemento ajudava a criar uma bela história. Sua dedicação se aprofundou ainda mais à medida que o prato especial tomava forma. Cibele usou as câmeras não como uma fonte de pressão, mas como uma força motivadora que a incentivou a elevar seu padrão de trabalho e a mostrar suas habilidades também na cozinha. Seu principal objetivo era que a receita fosse uma verdadeira obra de arte que mostrasse sua paixão e talento para o mundo. Com essa nova abordagem e determinação, Cibele sentia-se mais confiante do que nunca. A pressão das câmeras e as palavras inspiradoras de Alessandro haviam transformado sua frustração em combustível criativo, e ela estava pronta para finalmente mostrar ao mundo o que realmente podia fazer. Uma semana depois, o dia estava frenético no La Recoleta. A cozinha fervilhava com a energia de uma noite movimentada,
e os sons do fogo, panelas e conversas se misturavam em uma sinfonia de trabalho. Entre os funcionários apressados e os pratos em constante movimento, Cibele se preparava para um desafio que sabia ser crucial para sua carreira. Naquele dia, o restaurante receberia um cliente importante, alguém cuja crítica poderia influenciar significativamente a reputação do La Recoleta. Cibele estava decidida a usar essa oportunidade para mostrar seu verdadeiro potencial e se afastar da imagem de uma simples garçonete. O prato especial era sua chance de brilhar e de provar a si mesma e aos outros que ela podia ser uma grande chefe de cozinha. Com o coração acelerado e a mente focada, Cibele começou a preparar seu prato antes que a agitação do dia tomasse o ambiente do restaurante. Os ingredientes estavam dispostos com cuidado sobre a bancada, e sob suas mãos poderiam se transformar em algo extraordinário. Ela observou cada item com um olhar crítico, escolhendo aqueles que apresentavam potencial para melhorar sua receita inovadora e sofisticada. Ao iniciar o preparo, o trabalho de Cibele era meticuloso e cheio de paixão. Ela utilizava técnicas tradicionais, como a redução lenta e a caramelização cuidadosa, enquanto incorporava elementos modernos, como uma espuma delicada e um toque de infusão aromática. Cada movimento, desde o corte preciso até a combinação dos sabores, era feito com a intenção de criar uma nova experiência culinária, algo que combinasse inovação e sofisticação. Logo, o aroma do prato começou a se espalhar pela cozinha em uma mistura intrigante de especiarias, ervas e ingredientes frescos. Alessandro, o chefe executivo, que estava normalmente imerso em sua própria estação, levantou os olhos do trabalho e seguiu o rastro do cheiro que chamou sua atenção. Ele se aproximou da bancada de Cibele com um olhar curioso e um interesse evidente por entender o que a garçonete estava fazendo na cozinha em um dia tão agitado. "O que é isso que você está preparando?" Alessandro perguntou, com seu tom revelando uma curiosidade que Cibele raramente via em relação ao seu trabalho de garçonete. Com um sorriso de confiança, Cibele respondeu: "É uma criação especial, Alessandro. Estou tentando algo novo, com ingredientes que estavam prestes a ser descartados. Espero que seja um sucesso." Alessandro observou com um olhar atento e um misto de interesse e ceticismo. "Muito bem. Hoje você não trabalha como garçonete. Continue com o que está fazendo na cozinha. Vou ver como isso se desenvolve." Cibele sentiu um misto de alívio e tensão ao receber a permissão para continuar. A presença de Alessandro, junto com o monitoramento constante das câmeras de vigilância, aumentava a pressão. Cada movimento seu estava sendo capturado e analisado, e a sensação de estar sob o olhar de todos era palpável. No entanto, essa pressão também funcionava como uma poderosa motivação, e Cibele se esforçou para manter a qualidade e a precisão em cada etapa, determinada a mostrar que sua criação era digna de reconhecimento. À medida que o prato começou a tomar forma, Cibele ajustou os detalhes finais com a mesma paixão e dedicação com que havia começado. A textura, o sabor e a apresentação foram meticulosamente trabalhados para garantir que cada elemento contribuísse para uma experiência culinária única. Finalmente, quando o prato estava pronto, Cibele o apresentou a Alessandro com um orgulho discreto. O chefe executivo apenas acenou com a cabeça, confirmando que a receita de Cibele seria oferecida ao crítico. Ela sabia que havia colocado o melhor de si na criação daquele prato e estava pronta para enfrentar a avaliação crítica do cliente e da equipe. Ao final da noite, Cibele esperava que sua criação fosse não apenas um sucesso, mas também a prova de que ela era mais do que o seu cargo poderia sugerir. Minutos depois, com o coração batendo rápido e as mãos ligeiramente trêmulas, Cibele apresentou o prato a Renan, o garçom responsável daquela noite, com um sorriso de nervosa esperança. "Por favor,
Entregue ao crítico o meu prato especial. É uma criação autoral que eu realmente espero que ele aprecie, feita com ingredientes que estavam prestes a irem para o lixo. Agradeço pela oportunidade. O garçom acenou com compreensão e levou o prato para a mesa do crítico, enquanto Cibele se retirava para a cozinha, onde a expectativa se tornava um teste de paciência. Cada minuto que passava parecia uma eternidade, e o burburinho do restaurante continuava como um pano de fundo para seu nervosismo crescente. A equipe, ciente da importância do momento, compartilhava discretamente olhares de apoio e ansiedade com Cibele, como se o destino do restaurante dependesse daquele prato, exceto por Bruno, que fazia questão de reafirmar sua inveja. Cada segundo era um lembrete da tensão e da esperança que Cibele sentia, enquanto o tempo parecia se arrastar. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Renan retornou à cozinha com uma expressão que misturava surpresa e satisfação. Cibele, começou Renan, chamando sua atenção com um tom que indicava boas notícias. O crítico adorou o prato. Ele quer te cumprimentar pessoalmente. Cibele lhe sentiu um alívio imediato, e uma onda de satisfação passou sobre ela. A confirmação de que seu prato foi um sucesso foi um peso levantado de seus ombros e um reconhecimento significativo de todo o esforço e paixão que ela havia colocado na criação. Com um misto de nervosismo e entusiasmo, ela se dirigiu à mesa do crítico. O crítico, um homem de meia idade com uma aura de sofisticação e um olhar sério, estava acompanhado por um pequeno grupo de colegas de profissão. Quando Cibele se aproximou, ele levantou os olhos de seu prato e sorriu com uma genuína expressão de apreciação. Senhorita Cibele, começou o crítico, com a voz repleta de calor e respeito. Eu tenho que dizer que seu prato foi uma verdadeira revelação. A forma como você conseguiu transformar ingredientes que estavam à beira do descarte em algo tão inovador e sofisticado é nada menos que impressionante. Cibele, com o coração acelerado e um sorriso de gratidão, respondeu: Muito obrigada. Eu realmente me dediquei a essa criação, e é um grande prazer saber que você gostou. O crítico continuou com os olhos brilhando pela admiração. A combinação de sabores e a apresentação foram excepcionais. O equilíbrio entre o tradicional e o moderno foi feito com maestria. É raro encontrar uma abordagem tão criativa e bem executada. As palavras elogiosas do crítico foram como um bálsamo para Cibele. Cada elogio era um reconhecimento do esforço e da habilidade que ela havia investido em uma validação não apenas de seu prato, mas de sua jornada e da paixão pela culinária que havia colocado em cada detalhe. A noite continuava a se desenrolar, mas para ela, o reconhecimento do crítico foi a confirmação de que sua paixão e esforço haviam finalmente encontrado o seu lugar ao sol. Após a interação de Cibele com o crítico gastronômico, a atmosfera na cozinha do La Recoleta estava eletricamente carregada com um senso de realização e euforia. As congratulações da equipe e o alívio da aceitação do crítico eram palpáveis, mas a noite ainda tinha uma última surpresa reservada para Cibele. Alessandro, que havia observado discretamente o sucesso da jovem chefe e o elogio do crítico, se aproximou com uma expressão que misturava surpresa e respeito. Cibele estava de pé junto à bancada, ainda absorvendo o impacto dos elogios recebidos. O coração dela batia forte e a adrenalina da vitória ainda corria em suas veias. Alessandro se aproximou, seus passos firmes e decididos ressoando no chão de azulejos da cozinha. Quando ele chegou perto, o olhar crítico que costumava lançar sobre Cibele agora estava suavizado, revelando um genuíno respeito. Cibele, começou Alessandro, com a voz firme, mas carregada de um novo tom. Eu vi o que aconteceu. Preciso dizer que estou impressionado. O prato foi, de fato, uma obra-prima. Cibele levantou os olhos, surpresa, e um pouco envergonhada pela súbita atenção.
Obrigada, Alessandro. Eu realmente coloquei tudo o que tinha nesse prato. Era importante para mim fazer algo que mostrasse o que eu sou capaz de fazer. Alessandro continuou com um olhar que refletia um novo reconhecimento. Você não só conseguiu criar algo sofisticado e inovador, como também fez isso a partir de ingredientes que estavam prestes a ser descartados. Isso demonstra não apenas habilidade, mas uma verdadeira paixão pela culinária. As palavras de Alessandro eram um contraste nítido com as críticas severas que Cibele havia enfrentado anteriormente, tanto da parte dele quanto de Bruno. Havia uma sinceridade e uma admiração em sua voz que marcaram um ponto de virada. Eu realmente aprecio o reconhecimento, Cibele, respondeu com a voz embargada pela emoção. Eu sempre acreditei que poderia contribuir mais para a cozinha, e este momento confirma que estou no caminho certo. Alessandro assentiu, com um sorriso quase imperceptível surgindo em seus lábios. Eu entendo isso agora. Não é apenas a técnica que você mostrou, mas também a criatividade e a dedicação. A partir de agora, vou olhar para você de uma maneira diferente. Você tem um potencial grande e espero que continue a desenvolver e a desafiar a si mesma. Cibele sentiu uma onda de gratidão e realização. As palavras de Alessandro sinalizavam uma mudança importante em seu relacionamento profissional com ele. A tensão e a adversidade que haviam caracterizado seus dias de trabalho estavam começando a se dissipar, dando lugar a um novo respeito mútuo. Obrigado, Alessandro, disse Cibele, com um sorriso que refletia seu orgulho e a sensação de ter finalmente conseguido mostrar seu verdadeiro potencial. Eu prometo continuar me esforçando e trazendo inovação para a cozinha. Com um aceno de cabeça e uma última expressão de aprovação, Alessandro se afastou, deixando Cibele com uma sensação de satisfação profunda. Ela sabia que o reconhecimento de um chefe de sua estatura era um marco significativo e uma validação de todo o seu esforço. A noite estava se encerrando, mas, para Cibele, o verdadeiro triunfo estava no novo entendimento e respeito conquistados. Enquanto a equipe se preparava para o fechamento do restaurante, Cibele sentia que aquele momento havia marcado o início de uma nova fase em sua jornada. A mistura de orgulho, realização e esperança que ela carregava era a prova de que, finalmente, seu trabalho e sua paixão estavam sendo reconhecidos e apreciados. Durante semanas, Cibele se dedicou a planejar sua próxima etapa com uma determinação renovada. Ela revisitou suas economias, cuidadosamente acumuladas ao longo dos anos, e considerou um empréstimo modesto para completar o financiamento necessário para realizar seu grande sonho. O que antes parecia distante e incerto estava se tornando uma realidade concreta. Sua decisão era clara. Ela estava pronta para seguir seu próprio caminho e abrir um negócio onde pudesse expressar sua criatividade culinária de maneira autêntica. Com o apoio de Renan e Lívia, que estavam entusiasmados com sua nova empreitada, Cibele finalmente adquiriu um food truck. Batizado de Sabores de Cibele, o veículo de cozinha móvel representava mais do que uma simples maneira de servir comida. Era a realização de um sonho e um novo começo para ela. A compra foi um passo audacioso, mas ela estava pronta para enfrentar o desafio com a mesma paixão que havia demonstrado na cozinha do La Recoleta. Com o passar do tempo, Cibele trabalhou incansavelmente para garantir que cada detalhe estivesse perfeito. Desde o design do food truck até o cardápio cuidadosamente elaborado, cada aspecto foi planejado com a mesma atenção e dedicação que ela havia colocado em seu prato especial. O cardápio refletia sua abordagem inovadora, misturando receitas tradicionais com toques modernos em uma representação verdadeira de seu estilo e paixão culinária. Na manhã da inauguração, o food truck estava estacionado em um local movimentado da cidade,
com uma fila de clientes curiosos começando a se formar. Cibele, vestida com seu uniforme e com um sorriso de excitação, se preparava para receber seus primeiros clientes. O aroma das suas criações começava a se espalhar pelo ar, atraindo os pedestres e criando um burburinho de expectativa. Renan e Lívia estavam ao seu lado, ajudando com os preparativos finais e oferecendo palavras de encorajamento. Você está pronta para isso, Cibele, Renan disse com um sorriso encorajador. Mostre a eles o que você pode fazer. Estamos todos aqui torcendo por você, acrescentou Lívia, dando-lhe um abraço apertado. Este é o seu momento. Com um último olhar para o food truck, Cibele respirou fundo e abriu as portas. O sinal estava pronto e os sabores de Cibele começou a funcionar. Os primeiros clientes se aproximaram e Cibele os recebeu com entusiasmo e uma amostra do que ela havia preparado. A recepção foi calorosa e os elogios começaram a surgir, validando ainda mais sua decisão de seguir esse novo caminho. Assim, a inauguração foi um sucesso retumbante. O feedback positivo e o entusiasmo dos clientes foram um alívio e uma alegria imensa para Cibele. Os sabores de Cibele estava não apenas cumprindo seu objetivo de proporcionar experiências culinárias únicas, mas também representava a realização de um sonho e o início de uma nova jornada. A liberdade de criar e inovar em seu próprio ritmo era uma sensação revigorante, e Cibele sabia que estava exatamente onde deveria estar. Nos primeiros dias após a inauguração do Sabores de Cibele, a empolgação inicial deu lugar a uma série de desafios inesperados. Cibele encontrou-se enfrentando uma variedade de incertezas. O fluxo irregular de clientes, o ajuste constante das operações no espaço confinado do food truck e a necessidade de adaptar suas receitas às demandas do público. Cada dia começava com uma mistura de expectativa e nervosismo. O trabalho era intenso e o volume de clientes variava, exigindo que Cibele e sua pequena equipe se adaptassem rapidamente. A primeira impressão era crucial e ela se esforçava para garantir que cada prato servido fosse preparado com a mesma criatividade e paixão que havia colocado no seu prato especial no restaurante. Ao longo do tempo, a resposta dos clientes começou a chegar lentamente, mas com um entusiasmo crescente. Os primeiros elogios começaram a solidificar a confiança de Cibele. Cada feedback positivo, cada sorriso satisfeito e cada palavra de apreço eram como pequenas vitórias que confirmavam que sua decisão de abrir o food truck havia sido acertada. Cibele se via mais confiante a cada dia, alimentada pelo reconhecimento de seu talento e pela satisfação de seus clientes. Em um dia particularmente movimentado, Irene, uma cliente antiga do La Recoleta, aproximou-se do food truck. Ela estava visivelmente animada ao ver o logo dos Sabores de Cibele e, ao experimentar os pratos, fez questão de expressar sua opinião. Eu costumava ir a La Recoleta há algum tempo, disse Irene com um brilho nos olhos, e eu sempre adorei seu atendimento lá. Preciso dizer que o que você está fazendo aqui é absolutamente maravilhoso. Os pratos têm o mesmo sabor e qualidade de restaurantes de luxo que eu costumo frequentar. Você realmente trouxe a alta gastronomia para as ruas. O elogio caloroso de Irene fez o coração de Cibele se encher de alegria. Era como se as palavras daquela cliente validassem toda a dedicação e o esforço que ela havia investido. Com o tempo, os Sabores de Cibele começou a se estabelecer como um ponto de encontro popular. O boca a boca positivo e a crescente reputação ajudaram a atrair novos clientes, e a fila de pessoas ansiosas era um testemunho do sucesso crescente do food truck. Cada novo cliente e cada nova recomendação contribuíram para fortalecer a base de fãs de Cibele e ampliaram sua influência no mercado local. Com o passar dos meses, os Sabores de Cibele
não apenas se estabeleceu como um ponto de encontro popular, mas também começou a prosperar de uma forma que Cibele nunca havia imaginado. O sucesso crescente do food truck permitiu que ela expandisse suas operações, e a demanda crescente levou Cibele a contratar ajudantes para lidar com o fluxo intenso de clientes. Entre os novos membros da equipe, alguns eram ex-colegas do La Recoleta que se uniram a Cibele, trazendo uma familiaridade e uma energia positiva para o ambiente de trabalho, como Renan e Lívia. A contratação de ajudantes foi um passo crucial para Cibele. Com sua equipe ampliada, ela conseguiu garantir que o food truck funcionasse de maneira eficiente e que a qualidade dos pratos permanecesse alta. A atmosfera nos Sabores de Cibele era vibrante e cheia de entusiasmo, refletindo o espírito de colaboração e a paixão por oferecer experiências culinárias excepcionais. Enquanto Cibele navegava pelos desafios e triunfos do crescimento do seu negócio, Alessandro, agora ciente do sucesso de sua ex-funcionária, decidiu fazer uma visita ao food truck. Ele ouviu sobre a popularidade crescente dos Sabores de Cibele e sentiu que era o momento certo para ver o progresso de perto. A ideia de uma visita era algo que Cibele havia considerado um tanto distante, mas a presença de Alessandro trouxe uma mistura de emoções, gratidão, nervosismo e um senso de realização. Certo dia, quando Alessandro chegou ao food truck, ele foi recebido com um caloroso cumprimento de Cibele e sua equipe. O food truck estava em pleno funcionamento, com uma fila de clientes satisfeitos e o aroma convidativo dos pratos no ar. A presença de Alessandro gerou um burburinho de surpresa e curiosidade entre os clientes, que rapidamente reconheceram o chefe executivo do restaurante La Recoleta. "Alessandro", Cibele disse com um sorriso nervoso, mas genuíno, "é uma surpresa te ver aqui. Bem-vindo aos Sabores de Cibele." Alessandro observou o movimento e o entusiasmo ao redor do food truck com um olhar atento. Ele notou a qualidade do trabalho, a dedicação da equipe e a recepção calorosa dos clientes. "Cibele", começou ele, com a voz carregada de uma nova tonalidade de respeito e admiração. "Eu queria ver com meus próprios olhos o que você construiu aqui, e devo dizer que estou impressionado. O sucesso dos Sabores de Cibele fala por si só." Ele fez uma pausa e, com um gesto de consideração, ofereceu um prato especialmente preparado para Cibele. "Este é um prato que eu preparei para você. Parabéns pelo que você conseguiu. O que você construiu é notável e você merece cada reconhecimento." Cibele aceitou o prato com um sorriso de gratidão, sentindo uma onda de emoções. As palavras de Alessandro não apenas confirmavam o sucesso do food truck, mas também simbolizavam o fechamento de um ciclo. A antiga vida de limitações e dificuldades estava se transformando em uma história de sucesso e realização. Enquanto isso, Alessandro apreciou as criações do food truck e conversou com a equipe de Cibele. No final da visita, Alessandro se despediu com um sincero desejo de sucesso contínuo. "Continue assim, Cibele. O que você fez aqui é verdadeiramente especial. Estou ansioso para ver onde você levará isso no futuro." Com uma sensação de conclusão e uma renovada determinação, Cibele acompanhou Alessandro até seu carro, sentindo que aquele momento marcava o início de novas oportunidades e aventuras. A visita de Alessandro não só reforçou o sucesso dos Sabores de Cibele, mas também fechou um capítulo importante na sua vida, abrindo as portas para um futuro promissor. Assim, o sucesso crescente dos Sabores de Cibele solidificou a confiança de Cibele em sua jornada e também lhe deu a oportunidade de dar um passo ainda maior. Com o reconhecimento de Alessandro e o contínuo sucesso do food truck, Cibele decidiu que era hora de abrir seu próprio restaurante. O sonho que havia começado nas cozinhas do La Recoleta agora estava prestes a se tornar uma realidade completa com a inauguração
do La Cucina de Cibele. Depois de meses de planejamento, ficou decidido que o novo restaurante ficaria situado em um bairro charmoso, conhecido por suas ruas elegantes e pela atmosfera acolhedora. O local foi cuidadosamente escolhido para refletir a elegância e a personalidade de Cibele. A decoração do restaurante era um equilíbrio harmonioso entre o moderno e o tradicional, com toques sofisticados que realçavam um ambiente acolhedor e convidativo. O cardápio foi elaborado para refletir a evolução de sua culinária, incorporando as receitas criativas que haviam feito o sucesso do food truck e novas adições que prometiam surpreender os clientes. A noite da inauguração foi um evento comemorativo que atraiu amigos, familiares e clientes fiéis. As mesas estavam decoradas com flores frescas e velas, criando uma atmosfera festiva e intimista. O ambiente estava repleto de risos e conversas animadas, com Cibele no centro de tudo, cercada por pessoas que tinham apoiado sua jornada e que estavam lá para celebrar seu sucesso. Cibele se sentia um turbilhão de emoções. À medida que a noite avançava, ela observava seus convidados, desfrutando das criações culinárias que ela havia preparado com tanto cuidado e paixão. A alegria nos rostos das pessoas, o brilho nos olhos de seus amigos e familiares e os elogios constantes eram testemunhos do sucesso de sua nova empreitada. Durante um breve intervalo na cozinha, Cibele se afastou um pouco para refletir sobre sua jornada. Com um copo de vinho nas mãos, ela olhou ao redor do restaurante, absorvendo o momento e o impacto que ele tinha em sua vida. A visão do restaurante em plena operação, com clientes satisfeitos e uma equipe feliz, era a realização de um sonho que havia começado com muito esforço e determinação. Ela pensou em seus dias como garçonete no La Recoleta, nas dificuldades que enfrentou e na evolução que teve que passar para chegar até ali. Lembrava-se das noites longas e das críticas que a desafiavam, mas também das palavras de encorajamento de Renan, Lívia e do próprio Alessandro. Cada desafio havia sido uma lição e cada crítica uma oportunidade de crescimento. A realização que ela sentia agora era profunda. La Cucina de Cibele não era apenas um restaurante, era o culminar de uma jornada repleta de paixão, resiliência e sonho. Cibele sabia que estava apenas no começo de um novo capítulo, pois havia muito a fazer, muitos desafios a enfrentar e muitas oportunidades a explorar. Mas ela estava pronta para isso. Enquanto a noite avançava, Cibele fez um breve discurso para seus convidados. Com um sorriso genuíno e uma voz que tremia levemente de emoção, ela disse: "Obrigado a todos por estarem aqui esta noite e por fazerem parte dessa jornada. Cada um de vocês desempenhou um papel importante em minha vida e no sucesso do La Cucina de Cibele. Esta noite é uma celebração não apenas de um novo começo, mas também de todos os desafios e vitórias que nos trouxeram até aqui. Estou animada para continuar oferecendo a vocês experiências culinárias excepcionais e para enfrentar os novos desafios que virão." O aplauso que seguiu foi um som de aprovação e celebração, em um sinal claro de que o novo restaurante estava prestes a se tornar um sucesso tão grande quanto o food truck. Cibele se sentiu completa e realizada, sabendo que tinha encontrado seu lugar no mundo da culinária. Ela estava pronta para enfrentar o futuro com a mesma paixão e dedicação que a haviam trazido até aquele momento. A noite era um testemunho de seu sucesso e uma promessa do que ainda estava por vir. Com o sucesso de La Cucina de Cibele se consolidando cada dia mais, Cibele se viu em uma nova fase de sua carreira. A cada dia, Cibele despertava com uma energia renovada e uma sensação de gratidão. O restaurante se tornava um reflexo de seu trabalho árduo e de sua jornada desde os dias desafiadores no La Recoleta até a construção de seu próprio espaço culinário. As paredes do restaurante
estavam adornadas com obras de arte e fotografias que capturavam momentos importantes de sua trajetória, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo sofisticada e acolhedora. O cardápio refletia a evolução de sua culinária, misturando técnicas tradicionais com inovações modernas, e cada prato servia como uma representação de sua dedicação e criatividade. Os clientes que visitavam o restaurante eram recebidos com um caloroso sorriso e uma refeição cuidadosamente preparada. A aceitação e o entusiasmo deles eram a confirmação de que Cibele havia feito a escolha certa ao seguir seus próprios termos. Eles apreciavam não apenas a qualidade dos pratos, mas também a paixão e o cuidado que Cibele colocava em cada aspecto da experiência gastronômica. Cibele frequentemente recebia feedback pessoal dos clientes, muitos dos quais se tornaram clientes regulares e apreciadores fervorosos de sua cozinha. A interação com eles não apenas a fazia sentir-se valorizada, mas também a lembrava de por que ela havia começado essa jornada. Cada elogio, cada sorriso satisfeito e cada recomendação, de boca a boca, contribuíam para fortalecer a reputação do restaurante e a confiança de Cibele em sua escolha. Apesar da crescente popularidade, Cibele nunca permitia que o sucesso a afastasse de sua paixão. Ela continuava a trabalhar com a mesma dedicação que havia demonstrado desde o início, pois a liberdade de realizar seu sonho em seus próprios termos era uma fonte constante de alegria e motivação. Com o passar do tempo, Cibele se permitia momentos de reflexão, onde olhava para o restaurante, para a equipe que havia reunido e para o impacto que estava fazendo na vida das pessoas. A sensação de realização era profunda e autêntica. O sucesso de La Cucina de Cibele era uma celebração de sua jornada, de suas conquistas e do caminho que ela havia trilhado para chegar até ali. Cada dia no restaurante era uma nova oportunidade de brilhar e mostrar seu verdadeiro potencial. Cibele estava pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse, confiando plenamente em sua habilidade e paixão. A nova fase de sua carreira era não apenas um marco, mas uma promessa de mais realizações e crescimento. E assim, Cibele continuava a construir seu legado, celebrando a liberdade e a alegria de realizar seu sonho, um prato de cada vez. A história de Cibele, desde seus dias como garçonete até se tornar uma chefe de sucesso, era uma verdadeira inspiração. Ela havia transformado os desafios em oportunidades de crescimento e sucesso, demonstrando que a resiliência e a paixão são ingredientes essenciais para a realização de sonhos. Cada obstáculo enfrentado e cada dificuldade superada contribuíram para moldar o caminho que a levou a construir algo significativo e duradouro. Enquanto Cibele continuava a liderar e inspirar sua equipe, ela também se preparava para explorar novas possibilidades no mundo da culinária. A liberdade e a satisfação de ter construído algo tão significativo davam a ela a energia para sonhar ainda mais alto. O sucesso de seu restaurante não era apenas o culminar de sua jornada, mas o início de novas aventuras e oportunidades. Com o restaurante em plena prosperidade e o futuro a seus pés, Cibele estava pronta para continuar sua jornada, explorando novas alturas e criando novas histórias de sucesso. Sua trajetória foi um exemplo inspirador de como a força interior e a determinação podem levar a grandes realizações. O sucesso do La Cucina de Cibele era não apenas a realização de um sonho, mas também um símbolo de esperança e de possibilidades infinitas. E assim, com um coração cheio de gratidão e um espírito aberto para o futuro, Cibele se preparava para os próximos capítulos de sua extraordinária história. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história.
Até a próxima!